Três corpos idênticos de massa m deslocam-se entre dois níveis, como mostra a figura. Exemplo A, caindo livremente. Situação B, deslizando ao longo de um tobogã. E C, descendo uma rampa, sendo em todos os movimentos desprezíveis as forças de dissipação. Com relação ao trabalho realizado pela força peso dos corpos, a gente pode afirmar que na situação A, o corpo cai livremente, sofrendo somente a ação da força peso. B, ele cai num tobogã. E C, ele cai numa rampa. Sendo que, como a gente pode observar nessa imagem, o corpo, nas três situações, está à mesma altura em relação ao solo, ao chão. Sabendo disso, o trabalho nessas alternativas, o trabalho nas três situações vai ser o quê? Comparado em cada uma delas. Vai ser maior C do que de trabalho na situação B do que na situação A. Qual dessas alternativas é a correta? Para isso, a gente vai primeiramente lembrar ou saber da definição de trabalho. Trabalho é transferência ou transformação de energia. É transferir energia, por exemplo, potencial gravitacional, em energia cinética. Ou seja, a gente tem uma bola na nossa mão, por exemplo, e a gente solta. Quando ela está na nossa mão, ela tem uma energia potencial gravitacional. E a gente solta, ela vai começar a cair e adquirir energia cinética. Ou seja, ela vai começar a ganhar velocidade. Então, isso vai estar associado a uma energia cinética, uma energia de movimento. Ou seja, transforma a energia potencial em energia cinética. Trabalho, então, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Sabendo disso, como a gente tem que, num eixo x e y, o deslocamento vai ser o quê? Vai ser a posição final menos a inicial, em termos de vetor, O vetor de deslocamento é esse daqui nessa situação. E a gente pode analisar também destrinchando o vetor. A gente tem uma componente y e uma componente x, que somadas dão o mesmo vetor de deslocamento. Já na situação A, a gente tem o vetor de deslocamento que sai desde o centro de massa até o centro de massa do corpo no solo, no chão. Na situação do tobogã, qual vai ser o vetor de deslocamento? Qual vai ser o deslocamento? O deslocamento não é a mesma coisa que distância percorrida. Distância percorrida é a soma de todos os pedacinhos que foi percorrido, Distância total. Mas deslocamento só importa o quê? A posição final menos a inicial. E nesse caso, a gente vai ter que, a gente consegue destrinchar do mesmo jeito praticamente do que na situação B, C, a situação do tobogã. Antes disso, a gente tem que o corpo ele vai ter o que? Um peso, que a gente vai chamar aqui de força P, que está associado à sua massa sofrendo uma ação da gravidade, a força peso. E o trabalho é o que? Força vezes deslocamento vezes o ângulo entre o deslocamento e a força. Nesse caso, então, substituindo a força, vai ser P
né, o módulo da força-peso, P, vezes a distância, vezes o módulo do vetor de deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. E em termos de vetor de deslocamento, a gente tem que, na situação A, a gente tem esse vetor, que é a componente y, da situação C, e na B a gente tem a componente y aqui, e uma componente x. Como o trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, aqui, como a gente tem, e a gente deve lembrar sempre que o trabalho de um deslocamento que está a 90 graus da força é sempre nulo. Por quê? Cosseno de um ângulo perpendicular, né, já que vai ser aqui um ângulo reto, né, entre a força, deslocamento, ângulo de 90 graus, cosseno de 90 graus, zero. Logo, o trabalho é zero quando é considerado perpendicular à força, ou seja, aqui esse horizontal, né, em x vai ser nulo. Em x vai ser nulo. Então, só nos sobra y. A força vezes o deslocamento total em y. Então, P vezes D vezes o cosseno entre a força-peso e o deslocamento. Cosseno de zero é 1, ou seja, cosseno máximo. Logo, o trabalho vai ser P vezes D. Se todas as situações o trabalho em x vai ser zero e a componente de deslocamento em y é igual em todas as situações e a força-peso vai ser a mesma, já que o corpo vai ter a mesma massa, logo, o trabalho em todas as situações vai ser P vezes D. Sendo assim, a alternativa correta só pode ser WC é igual a WB, que é igual a WA. Ou seja, trabalho em C é igual a situação, trabalho na B, que é igual ao trabalho na situação